Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Nós hoje vamos conversar sobre adjuntos adverbiais. Vejam bem, a semana passada eu postei um vídeo aqui no canal que falava sobre advérbio. E por que é que eu postei esse vídeo falando sobre advérbios e locuções adverbiais? E aí, sabe não quem é não? Já ouvi falar. Porque morfologicamente os advérbios e as locuções adverbiais modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Se nós formos olhar do ponto de vista da sintaxe, sintaticamente falando, nós temos que entender que esses advérbios, essas locuções adverbiais que servem para modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, eles também podem funcionar como adjuntos adverbiais. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre eles. Então, sintaxe, só para a gente lembrar, é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras que formam a frase, entre as orações que formam um período e entre as frases que formam um discurso. Se a gente for relembrar alguns vídeos que tem aqui no canal, a gente vai ver que nós já temos vídeos aqui que falam sobre os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. É mesmo, é? Nós já temos sobre os termos integrantes da oração. Temos vídeos que falam sobre os complementos verbais, que são os objetos direto e indireto. Temos um vídeo sobre complemento nominal. Ainda não temos sobre agente da passiva, mas vamos ter daqui a pouquinho, né? Mais para frente eu vou postar um vídeo aqui falando sobre vozes verbais e, consequentemente, eu vou falar sobre o agente da passiva. Em relação aos termos acessórios, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre adjunto adnominal e agora nós vamos falar sobre os adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial, lembre-se, é um termo acessório. Por que é acessório, André? Porque eu posso retirar da oração que ele não vai fazer tanta falta, ele não vai prejudicar o sentido da oração. Como eu já falei, igualmente à locução adverbial, igualmente ao advérbio, o adjunto adverbial ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, dando a ele, atribuindo a ele circunstâncias que podem variar. Então, você pode atribuir circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de causa, de fim, de dúvida e etc. Complicou. Dentro da análise sintática, a gente vai chamar o advérbio, a gente vai chamar a locução adverbial ou até a própria oração adverbial de adjunto adverbial. Porque tanto a oração adverbial, quanto o advérbio, quanto a locução adverbial desempenham esse papel de adjuntos adverbiais. Isso se eu olhar do ponto de vista sintático, que são termos acessórios e que estão lá na oração para modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Mas vamos parar de falar e vamos falar de exemplos, para vocês entenderem melhor. Quando eu digo assim, ele escolhia calmamente os presentes. Calmamente é a forma como ele escolhia esses presentes, o modo como ele escolhia esses presentes. Calmamente é uma palavra só, gente, que indica uma circunstância de modo. Calmamente, morfologicamente falando, é um advérbio, que é uma palavra só que está indicando uma circunstância de modo. E se você observar, esse calmamente, ele vem para acompanhar, para modificar o verbo, para dizer como é o modo, né, com o qual ele escolhia os presentes. Então, calmamente é um advérbio, morfologicamente falando, ele modifica o verbo escolhia, ele indica uma circunstância de modo. Aí nós temos um outro exemplo bem parecido com esse. Ele escolhia com calma os presentes. Com calma tem o mesmo sentido que calmamente. É o modo, mais uma vez, com o qual ele escolhia esses presentes. Só que agora eu usei uma expressão formada por duas palavras. Vejam aqui. O que acontece aqui, gente? Aqui eu tenho
certo? Nessa expressão com calma, que é formada por duas palavras, uma locução adverbial. E isso, mais uma vez, eu reforço. Eu estou falando, eu estou classificando do ponto de vista morfológico. Então, calmamente, uma palavra só que está indicando uma circunstância de modo, modificando o verbo. Então, ele é um advérbio. Calmamente é um advérbio. Escolhia com calma, que quer dizer a mesma coisa que calmamente, faz a mesma função, o mesmo efeito de calmamente, é uma expressão formada por duas palavras que modifica esse verbo, e aí você vai chamar de locução adverbial. Agora, tanto esse advérbio calmamente, como essa locução adverbial com calma, os dois, sintaticamente, desempenham a função de adjuntos adverbiais. De modo, porque eles indicam uma circunstância de modo. Então, foi, do ponto de vista morfológico, já sabe, uma palavra só, advérbio. Uma expressão formada por mais de uma palavra que indica algum tipo de circunstância que está modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, vou chamar de locução adverbial. Se eu for analisar do ponto de vista sintático, esse advérbio e essa locução adverbial vão ser chamados de adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial ele pode ser expresso, como eu já falei, por um advérbio, por uma locução adverbial, por uma oração adverbial. E aí, gente, mais uma vez eu reforço, o advérbio é uma palavra só, que indica algum tipo de circunstância dentre aquelas que nós acabamos de mencionar. Ela cozinha bem, bem é o modo como ela cozinha, bem é um advérbio, de modo é uma palavra só. Às vezes ela cozinha bem. Às vezes, né? Bem continua sendo um advérbio de modo, tá? É o modo como ela cozinha. Só que aqui eu tenho a expressão às vezes. Às vezes é uma expressão formada por duas palavras e indica uma circunstância de tempo. Então, esse às vezes aqui é uma locução adverbial. Por que, Andréa? Porque é uma expressão formada por duas palavras que está indicando uma circunstância de tempo. Será? Quando ela está de férias, ela cozinha bem. Bem, gente, continua sendo advérbio, viu? Nada mudou. Agora, quando ela está de férias, é uma oração, uma frase que contém um verbo, e ela toda, essa frase toda, indica uma circunstância de tempo, ou seja, é uma oração adverbial. Então, tanto esse bem, que é o advérbio de modo, como esse às vezes, que é uma locução adverbial de tempo, como essa oração adverbial, quando ela está de férias, que é uma oração adverbial que indica tempo, todos esses três termos, o advérbio, a locução adverbial e a oração adverbial, eles, do ponto de vista sintático, desempenham a função de adjuntos adverbiais. Advérbio e locução adverbial. Sabemos que a locução adverbial é a união de duas palavras que possuem o valor do advérbio. Aí eu tenho alguns exemplos, ó. Tudo que ocorreu, com certeza, a família já sabia. Ó, com certeza é uma locução adverbial, que é uma expressão formada por duas palavras, e ela dá a ideia de afirmação. Com certeza é o mesmo que certamente. Preciso me aproximar de forma direta, diretamente, advérbio de modo, né? Então, de forma direta, é uma locução adverbial que indica uma circunstância de modo, que é o equivalente ao advérbio diretamente. Com muita calma, é uma locução adverbial, porque é uma expressão formada por mais de uma palavra. Aí está indicando uma circunstância de modo. E veja que ele tem o mesmo valor do advérbio calmamente. Calmamente, procuraremos solucionar o problema. O animal o atingiu com ferocidade. Com ferocidade é uma locução adverbial, porque é uma expressão formada por duas palavras que estão aqui indicando uma circunstância de modo, o modo como o animal o atingiu. Inclusive, está fazendo a mesma função do advérbio ferozmente. Ferozmente seria um advérbio, só quer dizer adjetivo, gente. Ai. Para de ser doida! Com ferocidade é uma locução adverbial que está substituindo o advérbio, ou que pode ser substituído pelo advérbio ferozmente, que é um advérbio de modo. A esperança e o otimismo são virtudes que devemos cultivar todos os dias. Todos os dias é uma locução adverbial que
poderia ser substituída pelo advérbio diariamente, né? Que é um advérbio de tempo, e essa locução adverbial todos os dias é uma locução adverbial de tempo. Por que é uma locução adverbial? Porque é uma expressão formada por mais de uma palavra. Não é uma oração, gente, porque uma oração adverbial é uma frase toda, é uma frase que contém verbo. Aqui é a locução adverbial, porque é uma expressão formada por mais de uma palavra e que tem o valor de advérbio. Veja que todos esses aqui, com certeza, de forma direta, com muita calma, com ferocidade, todos os dias, todos eles podem ser substituídos por advérbios. Adjunto adverbial. Então, com relação à classificação, ele pode indicar assunto, condição, instrumento, pode indicar matéria, lugar, tempo, modo, dúvida e por aí vai. E aqui tem alguns exemplos. Falávamos sobre futebol, falávamos de futebol, é o assunto do qual você falava. Condição, sem erros não há acerto, a condição aqui é sem erro. Instrumento, atingiu-me com uma bola. Com uma bola é um adjunto adverbial que indica instrumento, né? Ele saiu com as amigas indica companhia, certamente indica afirmação, o não aqui indica negação, o muito aqui indica intensidade. Então, aqui estão algumas classificações do adjunto adverbial. Tendo como referência os termos em destaque, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Isso aqui é um exercíciozinho só para a gente ver se a gente conseguiu entender. Quando chegares do trabalho, avise-me. O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. Visitaremos o litoral nordestino. Como chovia bastante, não fomos ao cinema conforme combinado. Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. Então, vamos lá. Quando? Quando é um adjunto adverbial que indica tempo. Fala, não me diga! Com entusiasmo. Com entusiasmo é um adjunto adverbial que indica o modo como o diretor foi aplaudido. Visitaremos o litoral nordestino. O litoral nordestino é um adjunto adverbial que indica lugar. Como chovia bastante, não fomos ao cinema. Então, como chovia bastante é a causa, né? A causa de nós não termos ido ao cinema. E, por último, fiquei muito agradecida. Esse muito indica intensidade. Então, se nós fôssemos fazer aqui dizer aqui que sequência de respostas nós teríamos, a gente pode dizer que ficaria E, C, B, D e A. E assim a gente termina essa parte de adjuntos adverbiais. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!